A vida que você deseja está mais próxima do que imagina. Mas antes de receber prosperidade, você precisa entender uma verdade que poucos aceitam. Deus nunca entrega abundância sem antes testar o coração de quem a pede. Você já se perguntou por que alguns parecem avançar, conquistar riqueza, construir impérios, enquanto outros vivem repetindo ciclos de escassez e frustração? Não é apenas sorte, não é apenas inteligência. Existe algo maior, os testes invisíveis da vida. Imagine comigo uma cena. Um jovem pede a Deus prosperidade, pede uma vida abundante, mas na primeira dificuldade, desiste. O que isso mostra? Que ele ainda não estava preparado para receber. Deus não te entrega riqueza quando você ainda tem uma mente fraca, quando qualquer obstáculo é suficiente para te fazer parar. Ele te testa. Ele coloca desafios, situações que parecem insuportáveis, não para te destruir, mas para fortalecer sua mente e seu espírito. Você está pronto para entender a verdade dura? Todo fracasso que você já viveu, cada porta fechada, cada não que você recebeu, foi um teste. E nesse teste, você não estava sendo punido, mas treinado. Porque prosperidade não é para os que fogem. Prosperidade é para os que permanecem, para os que usam a dor como combustível, para os que entendem que toda queda é só um degrau a mais na escada do sucesso. Os milionários que Napoleon Hill estudou tinham algo em comum. Eles não desistiam quando o teste chegava. Eles viam cada problema como uma oportunidade disfarçada. Eles não perguntavam, por que eu? Mas sim, o que posso aprender com isso? Essa é a chave que transforma homens comuns em líderes extraordinários. Então pare por um instante e olhe para a sua vida. Onde você tem visto fracassos? Onde você tem chorado, reclamado, se sentido injustiçado? Entenda, esse é o teste. Não é o fim, é o treinamento. E quanto mais você resistir a ele, mais longe vai ficar da prosperidade que já foi preparada para você. Deus não quer te ver sofrer, Ele quer te ver crescer. Mas só cresce quem suporta a dor do processo. Agora feche os olhos e pense. O que aconteceria se você decidisse hoje encarar cada dificuldade como um degrau para a abundância? Sua mente mudaria, seu coração se fortaleceria e sua vida começaria a atrair oportunidades que antes pareciam invisíveis. Porque a verdade é simples. Prosperidade não chega para os que desistem. Prosperidade chega para os que provam estar prontos. Preste atenção em mim agora, porque vou te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você encara sua própria vida. A maioria das pessoas olha para seus problemas como castigos, como se o universo, ou até mesmo Deus, estivesse contra elas. Mas você precisa entender de uma vez por todas, cada desafio que surge no seu caminho não é um obstáculo, é um teste de preparação. E se você fugir dele, estará fugindo da prosperidade que tanto pede. Imagine comigo, você está diante de uma porta dourada. Atrás dela existe tudo aquilo que você deseja: liberdade financeira, paz, segurança, a vida dos seus sonhos. Mas essa porta só se abre com uma chave, e essa chave se chama resiliência. Deus não coloca a chave na sua mão de imediato. Ele observa. Você vai desistir no primeiro fracasso? Vai culpar os outros pela sua vida? Vai aceitar viver pequeno porque tem medo de enfrentar seus limites? Ou você vai suportar a pressão até que essa chave seja entregue a você? Os maiores milionários da história, os homens e mulheres estudados por Napoleon Hill, não eram diferentes de você. Eles também tinham medos, falhas, momentos de incerteza. A diferença é que eles entenderam algo essencial. Não é o fracasso que define sua vida, mas sim a forma como você reage a ele. Quando você aprende a usar a dor como combustível, o medo como alarme para avançar e a raiva como energia de transformação, você se torna imparável. Você está pronto para encarar isso? Porque a verdade é que a maioria nunca está. A maioria se perde em reclamações, em justificativas, em desculpas. E cada desculpa que você cria é um tijolo a mais no muro que te separa da prosperidade. Mas cada vez que você decide enfrentar a dor, cada vez que você assume a responsabilidade, você arranca um tijolo desse muro e se aproxima mais do que é seu por direito. Agora reflita comigo. Quantas vezes você mesmo já impediu sua prosperidade porque escolheu acreditar mais no medo do que na fé? Quantas vezes você parou diante de uma porta trancada sem perceber que a chave estava sendo forjada dentro de você? O que você chama de atraso é, na verdade, o processo necessário para que você se torne capaz de sustentar a riqueza que deseja. Não se engane, prosperidade não é sorte, é preparação. Deus não vai colocar riqueza em mãos frágeis, porque ela seria desperdiçada. Ele coloca a riqueza nas mãos daqueles que se provaram capazes de administrar, multiplicar e compartilhar.
Por isso, cada lágrima que você derramou, cada noite de dúvida, cada derrota, faz parte do treinamento. E só quem suporta esse fogo da preparação é digno de carregar a chama da prosperidade. Você deve estar se perguntando agora: então, o que eu preciso fazer para vencer esses testes e finalmente entrar na prosperidade? Preste atenção em mim, porque essa resposta pode se tornar o maior divisor de águas da sua vida. A primeira coisa que você precisa é mudar a forma como enxerga a si mesmo. O inimigo não está lá fora. Não é o mercado, não é a economia, não é a falta de oportunidades. O verdadeiro inimigo está dentro da sua mente. Uma mente indisciplinada cria limites que não existem, fabrica desculpas, alimenta medos e paralisa sonhos. Dominar a mente é o hábito número 1 de todo vencedor. Imagine comigo algo poderoso. A sua mente é como um campo fértil. Se você planta dúvidas, colherá fracassos. Se você planta coragem, colherá vitórias. Se você planta clareza, colherá riqueza. O problema é que a maioria das pessoas deixa esse campo aberto, e qualquer erva daninha chamada medo, preguiça ou procrastinação cresce sem controle. Mas os que vencem, os que prosperam, são aqueles que diariamente escolhem plantar sementes de disciplina, fé e visão. Você está pronto para fazer isso? Então comece agora mesmo a vigiar os seus pensamentos. Toda vez que sua mente disser "eu não consigo", substitua por "eu vou tentar até conseguir". Quando a mente soprar "talvez amanhã", responda com "eu começo hoje". Quando o medo tentar te paralisar, transforme-o em combustível e diga "é exatamente aqui que eu vou agir". Esse é o treino diário que forja uma mente milionária. Napoleon Hill dizia que o homem que consegue dominar sua própria mente pode conquistar qualquer coisa. E ele estava certo, porque a mente é a raiz de tudo, do fracasso ou da prosperidade. Pessoas comuns fogem da dor. Pessoas extraordinárias usam a dor como sinal de que estão sendo moldadas. Cada teste é um convite para treinar a mente, para provar que você não será dominado por emoções passageiras, mas guiado por decisões firmes. Agora, imagine-se diante de um espelho. Olhe nos seus próprios olhos e pergunte: estou sendo refém da minha mente ou estou treinando-a para ser minha maior arma? Essa pergunta, feita todos os dias, é o início do seu processo de transformação. Porque prosperidade não é algo que cai do céu, é algo que você constrói dentro da sua mente primeiro. E aqui está a verdade que você não pode mais ignorar. Se você não treinar a sua mente, o mundo fará isso por você. E o mundo vai te treinar para viver pequeno, para aceitar migalhas, para acreditar que riqueza é só para alguns. Mas se você assumir a disciplina de treinar a sua mente todos os dias, você criará a sua própria realidade. Preste atenção em mim agora, porque vou te mostrar exatamente como treinar sua mente todos os dias até ela se tornar sua maior aliada. Muitos falam de sucesso, muitos falam de prosperidade, mas poucos têm a coragem de encarar a batalha invisível que acontece dentro da cabeça. E é justamente aí que os milionários se diferenciam. Eles não deixam seus pensamentos correrem soltos. Eles domesticam a mente como um guerreiro afia sua espada. Imagine comigo, você acorda de manhã e sua mente começa a disparar pensamentos, uns positivos, outros negativos. Hoje vai ser difícil, talvez eu não consiga, acho que não estou preparado. Esses pensamentos são testes. Se você acredita neles, já perdeu a batalha antes mesmo de começar o dia. Mas se você os confronta, se você substitui cada frase fraca por uma afirmação de poder, você começa a moldar sua mente. Diga a si mesmo: hoje eu avanço, hoje eu treino, hoje eu me torno mais forte do que ontem. Treinar a mente é simples, mas exige coragem. Escreva. Isso mesmo, pegue um papel e escreva seus pensamentos, suas metas, seus erros e suas vitórias. Porque a mente mente, mas o papel mostra a verdade. O que fica solto dentro da sua cabeça vira confusão, mas o que vai para o papel se transforma em clareza. Escrever é como organizar um exército. Você coloca cada soldado na posição certa e começa a enxergar a batalha com nitidez. Outra prática poderosa é se expor ao desconforto de propósito. Pessoas comuns fogem do que dói, mas pessoas extraordinárias entendem que é no desconforto que a mente se fortalece. Quando sentir medo, haja mesmo assim. Quando sentir preguiça, levante-se e dê o primeiro passo. Quando sentir ansiedade, respire fundo, simplifique e faça a tarefa mais pequena possível. Porque cada vez que você age contra o que te prende, você fortalece o músculo invisível da disciplina. Você está pronto para entender isso? Dominar a mente não significa não errar, não procrastinar ou não sentir medo. Significa usar cada erro como uma aula, cada procrastinação como um alerta, cada medo como um guia.
Significa decidir que não importa o que aconteça, você vai dar o seu máximo hoje, porque é a repetição diária e não a perfeição que constrói uma mente milionária. Pense bem, quem treina o corpo ganha força. Quem treina a mente ganha poder. E poder mental vale mais do que qualquer fortuna, porque é o poder da mente que cria fortunas. Quando você começa a dominar a mente, as portas se abrem, as ideias aparecem, as soluções se multiplicam. O que antes parecia impossível começa a se tornar inevitável. Imagine comigo algo poderoso. Você treinou sua mente, começou a dominar suas emoções, enfrentou o desconforto e agora surge a grande pergunta: como transformar tudo isso em resultados concretos de prosperidade? Preste muita atenção em mim agora, porque é aqui que muitos falham. Eles param no desenvolvimento pessoal e esquecem de transformar força mental em ação prática. A mente milionária não é apenas um conceito bonito, ela é uma fábrica de resultados. Quando você fortalece sua mente, automaticamente abre espaço para ideias que antes não apareciam, mas ideias sem execução não valem nada. A diferença entre quem apenas sonha e quem prospera é a coragem de colocar em prática aquilo que a mente já produziu. Então pergunte a si mesmo todos os dias: qual é a ação que posso fazer hoje que me aproxima da prosperidade? Os milionários não esperam pelo momento perfeito, porque sabem que o momento perfeito nunca chega. Eles criam movimento, e o movimento gera oportunidade. Quando você dá um passo, por menor que seja, o universo responde. Quando você escreve sua meta e age sobre ela, você envia um comando para sua mente e para a vida: eu estou pronto. E quando você se prova pronto, Deus entrega mais. Você está pronto para aceitar essa verdade dura? Porque aqui está o segredo que ninguém quer ouvir. Prosperidade não vem para os que pedem. Prosperidade vem para os que se preparam. Deus te testa para ver se você vai parar diante da primeira dificuldade ou se vai permanecer firme até o final. Cada vez que você enfrenta o medo e age mesmo assim, você passa no teste. Cada vez que você escreve e cumpre o que prometeu, você passa no teste. Cada vez que você usa a dor como combustível, você passa no teste. E a cada teste vencido, a prosperidade se aproxima mais de você. Agora feche os olhos por um instante e imagine você aplicando esse hábito por meses, talvez anos. Imagine o acúmulo de clareza, disciplina e coragem. Imagine as portas que começariam a se abrir, as pessoas que começariam a surgir na sua vida, as oportunidades que você antes não enxergava. É assim que a mente treinada se torna riqueza, porque ela cria um padrão interno que atrai resultados externos. Você não precisa esperar por sorte, você não precisa esperar pelo governo, pela economia, por alguém que vai vir te salvar. O poder já está dentro de você. A mente treinada é o maior ativo que você possui, e se você aprender a usá-la todos os dias, vai criar riqueza, liberdade e prosperidade em níveis que hoje talvez nem consiga imaginar. Deus não te testa para te punir, Ele te testa para te promover. Toda vez que você enfrenta um obstáculo, você está diante de uma prova espiritual e mental. Se você passa, sobe de nível. Se você foge, continua preso no mesmo lugar. É assim que a vida funciona. Cada desafio é uma seleção para ver quem realmente está pronto para prosperar. Imagine um atleta sendo treinado por um técnico exigente. O técnico não coloca peso sobre ele para quebrá-lo, mas para fortalecê-lo. Do mesmo modo, Deus coloca situações difíceis no seu caminho não para te derrotar, mas para ver se você está pronto para carregar o peso da prosperidade. Porque a prosperidade não é leve, ela exige responsabilidade, disciplina, visão. E só quem suporta os testes do processo consegue sustentar o peso da abundância. Agora reflita comigo. Quantas vezes você pediu a Deus prosperidade, mas não percebeu que a resposta veio em forma de desafios? Você pediu paciência e vieram situações que te irritaram. Você pediu coragem e surgiram circunstâncias que te deram medo. Você pediu riqueza e recebeu problemas que te forçaram a pensar diferente. Isso não é coincidência, isso é propósito. É a maneira que Deus usa para moldar sua mente e seu caráter para o próximo nível. Cada problema que chega até você já foi calibrado para a sua capacidade. Se está na sua vida, é porque você pode superar. A diferença está em como você reage. Pessoas comuns reclamam, choram, culpam os outros. Pessoas extraordinárias olham para cima e dizem: obrigado pelo teste. Eu sei que é a preparação para algo maior. Essa atitude muda tudo. Napoleon Hill dizia que dentro de cada dificuldade está escondida uma oportunidade equivalente ou ainda maior. E é exatamente assim que Deus age. Ele esconde a prosperidade dentro dos testes.
Somente aqueles que têm olhos de fé, mente treinada e coragem de avançar conseguem enxergar. Enquanto a maioria foge, os vencedores encontram riqueza no lugar onde todos só veem dor. Agora imagine como seria sua vida se, a partir de hoje, você encarasse cada obstáculo não como um castigo, mas como uma ponte. Uma ponte que te leva diretamente para a vida de abundância que você tanto sonha. Imagine olhar para trás daqui a alguns anos e perceber que cada teste foi, na verdade, a prova de que você estava sendo preparado para prosperar. Isso não é teoria. Essa é a lei da vida. Você precisa entender uma coisa essencial. Cada teste que aparece na sua vida pode se tornar combustível para acelerar sua caminhada rumo à prosperidade. O que vai definir isso não é o tamanho do problema, mas sim a forma como você escolhe reagir. Preste atenção em mim agora, porque é aqui que muitos perdem anos da sua vida. Eles gastam energia reclamando, lamentando, se perguntando por que comigo? É quando deveriam perguntar, como eu posso usar isso a meu favor? Imagine comigo algo poderoso. Você está diante de um obstáculo enorme. A maioria olha para ele e recua. Mas você, com uma mente treinada, olha e pensa, esse problema não é um muro, é um degrau. A diferença entre os que prosperam e os que ficam parados está nessa mudança de perspectiva. Porque cada vez que você transforma dor em disciplina, medo em coragem e raiva em energia produtiva, você dá um salto gigantesco em direção à sua abundância. Agora pense, quando você erra, qual é a sua reação? Pessoas comuns se envergonham, se paralisam, desistem. Mas os grandes vencedores entendem que o erro é a maior fonte de aprendizado. Cada falha carrega em si uma semente de melhoria. Quem se permite errar, analisar e corrigir, cresce 10 vezes mais rápido do que quem tenta ser perfeito e nunca age. Errar é humano, mas aprender com o erro é divino. E sobre a procrastinação, quero que você entenda algo muito claro. Ela não é preguiça, ela é um sintoma. A procrastinação muitas vezes nasce do estresse, da ansiedade, do medo de não ser perfeito. E a cura não é se culpar, é se observar. Pergunte a si mesmo, o que está me bloqueando agora? O que posso simplificar? Quando você quebra a tarefa em pequenos passos e age sobre o primeiro, você destrói a inércia. E cada pequeno avanço gera energia para o próximo. Você está pronto para aceitar a disciplina que vai mudar sua vida? Então comece a escrever. Escreva suas metas, seus erros, seus avanços. Porque quando você escreve, você tira os pensamentos da névoa da mente e os coloca na luz do papel. O que antes era confuso se torna claro. O que antes era caos se transforma em plano. Essa prática simples é uma das armas mais poderosas para dominar a mente e acelerar a prosperidade. Agora imagine-se aplicando tudo isso. Cada vez que a vida te testar, você responde com disciplina. Cada vez que sentir medo, você age mesmo assim. Cada vez que errar, você aprende e ajusta. Cada vez que procrastinar, você simplifica e continua. Pouco a pouco você se torna indestrutível. E quando você se torna indestrutível por dentro, nada pode te impedir de prosperar por fora. Imagine comigo a cena. Você, meses ou anos à frente, olhando para trás e percebendo que cada lágrima, cada dificuldade, cada noite em que você pensou em desistir, na verdade foram os momentos que forjaram o seu poder. Você está pronto para entender isso? Prosperidade não é o que você conquista de fora para dentro, é o que você libera de dentro para fora. E quando você domina sua mente, passa nos testes e escolhe agir, a abundância começa a te perseguir. Preste atenção em mim agora. Riqueza não é um acidente. Riqueza é consequência. Consequência de uma mente que aprendeu a pensar grande, a decidir rápido e a agir com disciplina. Consequência de alguém que recusou viver preso em desculpas e encarou cada dor como treinamento. A prosperidade não é algo que você implora. Ela é algo que você atrai porque se tornou digno dela. Os milionários entendem isso. Eles não são mais inteligentes do que você. Eles apenas desenvolveram um hábito que os separa da massa, a recusa em aceitar limitações. Eles sabem que o maior ativo do mundo não é ouro, não é dólar, não é imóveis. É a mente treinada. Porque é a mente treinada que cria empresas, que gera ideias milionárias, que transforma uma oportunidade simples em liberdade financeira para gerações. Agora imagine, você acordando de manhã com clareza absoluta sobre o que precisa fazer, sem medo, sem procrastinação, sem vozes internas te sabotando. Imagine sentir uma energia tão forte que cada passo que você dá abre novas portas, atrai novas pessoas, cria novas conexões. Essa é a realidade de quem decide dominar a mente
e passar nos testes da vida. Não é teoria, é prática. É a lei da vida funcionando a seu favor. Você precisa aceitar isso. Enquanto continuar sendo refém da sua mente indisciplinada, viverá pequeno. Mas no momento em que decidir treiná-la com consistência, nada será capaz de te deter. O dinheiro começará a fluir porque sua visão estará clara. As oportunidades aparecerão porque sua disciplina chamará a atenção. E os relacionamentos certos virão porque sua energia mudará. Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. E cada teste que Ele coloca no seu caminho é a prova de que você já foi escolhido. Você só precisa provar que está pronto. E quando você se prova pronto, a prosperidade deixa de ser um sonho e se torna inevitável. Você está pronto para assumir isso? Então declare com força nos comentários: eu estou pronto para prosperar. Escreva isso como um decreto, como uma decisão, como um pacto consigo mesmo e com o Criador. Porque quando você escreve, você reforça a identidade de quem não aceita mais viver pequeno. Você reforça que é alguém que decidiu dominar a mente, vencer os testes e viver a prosperidade. E se esta mensagem fez sentido para você, deixe o seu like agora. Isso não é apenas um gesto, é um ato de fé. É você dizendo ao universo: eu acredito que estou pronto. E se inscreva no canal, porque todos os dias você vai receber armas, estratégias e palavras que vão treinar sua mente para nunca mais ser refém dela. Aqui você não vai ouvir motivação barata. Aqui você vai aprender a se tornar indestrutível. Lembre-se, sua mente é o seu império. Domine-a e tudo será possível. Deus já abriu o caminho, mas é você quem precisa caminhar. Cada passo que você der com fé e disciplina será recompensado, porque a abundância já está a caminho e nada poderá parar alguém que decidiu se levantar e se tornar imparável. Agora levante a cabeça, respire fundo e diga a si mesmo: eu domino a minha mente. Eu passo nos testes. Eu vivo a prosperidade. Seja bem-vindo à sua nova vida.